Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez aqui à TV Comunitária de Belo Horizonte, ao programa Palavra Ética. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Hoje nós temos a alegria de entrevistar aqui no Palavra Ética Natália de Ávila Duarte. Natália, bem-vinda. Obrigada. A Natália é do Movimento Social Tarifa Zero, aqui de Belo Horizonte, e nós vamos dedicar esse programa, então, ao direito público ao transporte público de fato, de qualidade e com o preço mais econômico possível, né? Natália, para começar de forma assim, mais didática, além de ser uma militante do Tarifa Zero, se apresente um pouquinho. Quem é você, o que você faz, o que você já estudou, por que você abraçou essa luta em prol da justiça e da ética no transporte coletivo em Belo Horizonte. Bom, meu nome é Natália, eu tenho 25 anos, sou cientista social, faço atualmente mestrado em antropologia na UFMG e já há vários anos eu sou ativista em várias causas, sou ativista feminista também, já participei de outros grupos. Entrei no Tarifa Zero por acreditar na mobilidade como um direito social, né? E a crítica que a gente faz é justamente que o transporte ele não pode ser tratado como uma mercadoria, né? Assim como os outros serviços públicos, quando você vai no hospital público, você não tem que pagar no ato de ser atendido, né? Então a gente faz esse questionamento: por que a gente tem que pagar no ato de usar o transporte público? Natália, antes de você continuar analisando a situação e as injustiças que permeiam o transporte público em Belo Horizonte, apresente um pouco, para quem não conhece ainda, o que é o Tarifa Zero, os objetivos, um pouco da luta, Certo. da história, como é que nasceu, o que vem fazendo. Então, o Tarifa Zero é fruto das jornadas de junho, né, das manifestações de junho de 2013. Na época, houve a formação da Assembleia Popular Horizontal e vários grupos de trabalho foram formados. Um dos grupos era o Grupo de Transporte e Mobilidade. Esse grupo acabou se tornando o Tarifa Zero a partir de uma campanha de um projeto de lei para que a Tarifa Zero fosse implantada em Belo Horizonte. Então, a partir dessa campanha, o grupo foi criando autonomia e hoje em dia a gente se entende como um movimento social. Tarifa Zero é aquela utopia de realmente o povo poder entrar no ônibus público, andar sem ter que pagar nada? Exatamente. Que eu já vi, por exemplo, não sei se tem ainda, mas já vi quando eu fui no Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, aos domingos, em Porto Alegre era assim, o povo andava no transporte público, indo e vindo, sem pagar nada. Isso é uma ideia estranha, né? Quando a gente começa a pensar, assim, muitas pessoas falam assim, não, mas esse pessoal é utópico, tá doido, como assim? Alguém tem que pagar. De fato, alguém tem que pagar, mas a gente já paga, né? A nossa argumentação é que a gente já paga com os impostos, então que deveria ser criado um fundo, né, que poderia ser municipal ou nacional, para financiar esse transporte. Então, né, como já falei, em todos os serviços públicos a gente pode usar, né, porque já paga o imposto. Por que no transporte é diferente? Esse é o nosso questionamento. E aí, Natália, então já 2 anos e 3 meses de atuação, Tarifa Zero é considerado um movimento social? Movimento social. Movimento social. 2 anos e 3 meses já de história e de luta. E a última luta que está em curso agora é que, de uma forma surpresa e assim estranha, parece que absurda, a Prefeitura de Belo Horizonte, BH Trans, e não conlui com os grandes mercadores aí, do transporte público, fizeram dentro de 6 meses um segundo reajuste na tarifa pública, não foi? Sim. Essa situação está extremamente absurda, mais absurda do que o normal, porque normalmente a gente já está acostumado, infelizmente, com ter um aumento por ano, né? Sempre no fim do ano, sempre nas férias, quando não tem ninguém aqui. Mas esse aumento no meio do ano, ele, além de tudo, assim, além de absurdo, ele não se justifica, porque o MOVE, ele barateou o transporte, porque são mais passageiros por ônibus, menos motoristas. Então, na verdade, as empresas estão lucrando mais. Um MOVE leva 160 pessoas, enquanto o ônibus levava em torno de 70. Exatamente. Em média. Exatamente.
E também não tem, né, os trocadores em vários ônibus. Agora, que é inclusive uma outra crítica que a gente faz, que é um perigo, né? O motorista ter que fazer uma dupla função. Então, na verdade, o MOVE é um sistema que a gente critica muito em termos de qualidade, mas em termos de custo, barateou o custo. Então, não tem justificativa para que a tarifa aumente pela segunda vez. Então, a gente está questionando a legalidade desse aumento. E o aumento agora são várias categorias, né? Mas uma vai de R$ 3,20 para R$ 3,40. Isso, R$ 3,10, de R$ 3,10 para R$ 3,40. R$ 3,40. Isso. E tem as outras. Sim. Umas menores, outras maiores, né? E eu não fiz a conta, mas imagine, R$ 3,40 para ir, R$ 3,40 para voltar. Se for um ônibus só, se for dois, né? Complica 1000 vezes, né? Para você ir para algum lugar, pegar 2 ônibus e voltar, são quase R$ 15. Então ontem eu estava lá, enquanto acompanhava a marcha, eu fazia na conta. Se for só um ônibus, mas você falou, tem casos que muita gente pega 2, né? Sim. Pega 2. R$ 3,40 para ir, R$ 3,40 para voltar, isso dá R$ 6,80 por dia, na menor das hipóteses, por mês mais de R$ 240, por ano mais de R$ 2.400 por pessoa. Você tem ideia, Natália, quantas pessoas usam o transporte público em Belo Horizonte? Em torno de 1,5 milhão de pessoas. Assim. Então, 1,5 milhão vezes 6,80 dá dinheiro demais, né? 1,5 milhão vezes 6,80 vai estar lá quase 9 milhões. Multiplica isso por mês e por ano. É uma dinheirama, né? A Defensoria Pública conquistou uma decisão judicial, uma cautelar, proibindo esse aumento, não foi? Foi uma vitória que a gente teve, porque realmente não há nada que justifique legalmente, né? Ao contrário, e o que a gente quer é que seja feita uma auditoria e que, de fato, fique transparente para todo mundo como são essas contas, né? Para onde esse dinheiro está indo, porque é muito dinheiro, né? E cada vez mais as pessoas estão sendo cerceadas do direito de ir e vir, porque não é todo mundo que tem esse dinheiro para sair mesmo. Tem gente que, inclusive gente que não tem emprego, que às vezes não consegue nem ir procurar emprego porque não tem o dinheiro, né? Então, essa conquista judicial foi muito importante. Foi derrubada como já imaginávamos que seria. Semana depois, né? Uma semana depois. Mas depois a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública, Com uma nova né? ação, exatamente. Essa não foi julgada ainda não? Ainda não. Você conhece mais ou menos quais são os argumentos jurídicos e éticos que a Defensoria colocou nessa ação civil pública? Então, essa ação está questionando justamente porque o Ramon da BH Trans, numa coletiva de Ramon imprensa... é o presidente da BH Trans. Presidente da BH Trans. Ele falou que isso não é um aumento, que isso é uma revisão contratual e que isso poderia ser feito 365 dias no ano, se eles quisessem. Quer dizer, é um desrespeito completo, né? Então, a gente está questionando a falta de transparência para ser realizada essa revisão contratual. Assim, não há motivo nenhum para ser revisado, para essa revisão acontecer. Assim, principalmente, né, uma segunda vez no ano. Natália, ultimamente a Polícia de Minas está insistindo que nenhuma manifestação pode bloquear o trânsito totalmente. E um argumento muito comum na boca dos comandantes da polícia é dizer assim, tem o direito de ir e vir, a manifestação de vocês não pode atrapalhar aqui. Aí o Frei Gilvando alega assim, olha, tem o direito de ir e vir, que é um direito individual, mas tem direitos sociais, como direito à moradia, à paz, à justiça, à saúde pública, à educação, etc. e tudo. Falei, agora, direitos individuais ficarem acima dos direitos sociais? Como é que pode um trem desse? Agora, no caso do transporte público, aí também tem conflito de interesse, né? Porque a Prefeitura BH Trans, como tem um interesse econômico dos empresários, é óbvio que eles vão querer cada vez lucrar cada vez mais, e tem o interesse público, né? Sim. E aí, de que lado que a justiça e que a sociedade tem que ficar, né?
Pois é. Do interesse privado dos mercadores, do capital, do capitalismo, ou no interesse público do bem comum, né? Do bem comum, né? Sim. Essa questão do direito de ir e vir é muito curiosa, né? Porque é justamente por esse direito que a gente está lutando, né? A gente está lutando pelo direito real das pessoas irem e virem efetivamente todos os dias pela cidade, para qualquer lugar. E, infelizmente, a única forma da gente ser ouvida é fazendo essas manifestações, porque o desrespeito é muito grande e a prefeitura, como já mostrou, está do lado das empresas de ônibus, né? É a prefeitura que entra com a ação, né? Que tenta derrubar a nossa liminar. Então, para a gente é muito claro que a prefeitura não está pensando no bem comum e que esperamos que a sociedade se una a gente, né? Para mostrar que isso é um absurdo. A prosa tá boa, Natália, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo, nós vamos continuar daqui a pouquinho, viu? Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando a Natália de Ávila Duarte, que é uma das militantes do movimento social Tarifa Zero, né, que luta por transporte público de qualidade e com o preço mais justo possível, menos caro, mais econômico, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar elucidando, né, muitas coisas que não aparecem aí na grande imprensa relativo ao dia a dia do povo de Belo Horizonte, da região metropolitana, que é a questão do direito a um transporte público de qualidade. Vamos ao pequeno intervalo e voltaremos já já. Espere aí. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e hoje nós estamos entrevistando Natália de Ávila Duarte, que é uma das militantes do movimento social Tarifa Zero aqui de Belo Horizonte. Natália, no final do primeiro bloco, você estava dizendo que o grande sonho, a grande utopia do movimento social Tarifa Zero é conquistar realmente tarifa zero, o direito da população ter acesso ao transporte público sem ter que pagar diretamente ali, mas pagar antecipadamente através dos impostos e tal. E o segundo objetivo é, de fato, garantir o direito de ir e vir, mas para todos, né? Porque muita gente hoje, autoridades, grande parte da grande imprensa e até policiais querem assim dificultar e muitas vezes proibir as manifestações, dizendo assim, as manifestações de rua, vocês proíbem o direito de ir e vir das pessoas. Mas isso é muito bem colocado, o direito de ir e vir tem que ser para todas as pessoas e não apenas para direito de vir para quem tem automóvel, né? E a grande maioria que não tem automóvel e tudo, ser forçado a pagar uma tarifa de ônibus altíssima, se ele não tem condições, aí o direito de ir e vir dele fica podado, amputado, não é? Isso. Natália, mas hoje é dia 13 de agosto de 2015, estamos gravando esse programa aqui. Ontem à tardezinha, Natália, você e eu estávamos na manifestação promovida pelo Tarifa Zero. E pelo assim, MPL. Pelo MPL Na verdade, também, pela Frente contra o Aumento. que é o movimento Passe Livre BH. Passe Livre BH, né? Muito bem lembrado, né? E assim, nos reunimos na Praça 7, coração de Belo Horizonte, e depois com milhares de jovens, de pessoas de boa vontade, começamos a marchar, subindo na Avenida Afonso Pena. Mas eis que após uns 150 metros de marcha, a tropa de choque montou um paredão na frente e aí disse que não podia continuar a marcha porque estávamos bloqueando o trânsito, né? Aí eu mesmo ajudei a conversar com mais algumas outras lideranças lá com o Tenente Coronel Francisquini. E aí conversamos, não, mas você não pode atrapalhar o direito de ir e vir, tem que deixar menos uma faixa. Falou, mas não tem um carro de som aqui. Falou, a proposta é ir até diante da Prefeitura de Belo Horizonte, deixa o pessoal ir para lá e até que convencemos, recuou a tropa de choque e depois o movimento resolveu subir a Rua da Bahia e aí a tropa de choque fez um paredão lá e estava seguindo a marcha até então de forma pacífica, né? Com muita alegria, Sim. né? O povo cantando e gritando os gritos de luta e assim, aí a polícia rompeu qualquer possibilidade de negociação e um comandante falou 2 minutos e aí quando nós vimos foi uma chuva de bomba
E aí, conta, então, para quem vai nos acompanhar aqui, Natália, as principais informações sobre essa manifestação e também para que as autoridades fiquem cientes do que de fato aconteceu ontem, à tardinha, noitinha, no centro de Belo Horizonte, precisamente na Rua da Bahia. Éramos mais ou menos entre 1.000 e 1.500 manifestantes e logo no início, igual você descreveu, né, na saída da marcha da Praça 7, a PM já bloqueou o choque e aí conseguimos, né, negociar essa liberação de uma faixa para que a gente conseguisse prosseguir até a prefeitura. Chegando próximo à prefeitura, eles fizeram um novo paredão, então decidimos subir a Rua da Bahia e dar a volta para ir pelo outro lado. No que estávamos subindo, dessa forma que você descreveu, com muita alegria, muita tranquilidade, esse novo paredão foi formado, algumas pessoas foram lá na Rua da Bahia, quase chegando no Augusto de Lima. E algumas pessoas foram lá negociar. Eu estava na comissão de segurança do ato, então eu também estava ali na frente. E aí as pessoas da comissão, que enfim, as pessoas estavam negociando, falaram com a gente, falaram assim, olha, eles falaram 3 minutos, eles dão 3 minutos pra gente liberar uma faixa, senão eles vão disparar. E que eu ouvi o comandante falar que teria que ser no mínimo 2 faixas. 2 faixas? Houve alguns mal entendidos também, mas o fato é que eles falaram isso e a gente falou assim, ok, a gente vai tentar, né? Também, quando tem 1.500 pessoas, é um pouco difícil de controlar, né? Mas a gente falou assim, não, nós vamos conversar com as pessoas para liberar a faixa. Sem um carro de som, precisaria de um tempo para conversar com todo mundo. Exatamente, até porque o espaço para as pessoas liberarem, elas tinham que ir para frente e o choque estava bloqueando, então tinha um problema, assim, logístico bem sério. E aí falamos assim, não, tudo bem, vamos conversar com as pessoas. E aí eu virei e comecei a falar, gente, vamos desocupar essa faixa. Não deu nem meio minuto quando os disparos e as bombas começaram. Quer dizer, para começar que é um absurdo essa proposição. Em 3 minutos, se vocês não liberarem, a gente vai tacar bala de borracha e bomba em todo mundo. Não é assim que a polícia militar deveria agir numa manifestação. A polícia tem inúmeros instrumentos, deveria estar ciente deles, para liberar uma faixa, assim como foi feito da outra vez, né, com sucesso no início da manifestação. Eles poderiam, né, fazer o mesmo escudo que eles estavam fazendo na frente da manifestação, né, essa barreira, eles poderiam fazer. Eles também estavam assim bloqueando o trânsito, né? Também, inclusive, ficaram bloqueando o trânsito até meia-noite, porque as pessoas ficaram presas no hotel até meia-noite. Mas, enfim, eles poderiam ter feito uma barreira ao lado, né, justamente liberando uma faixa. Tinha várias outras alternativas além de disparar. E se já não fosse absurdo o suficiente, eles descumpriram o que eles falaram com a gente. Eles deram 3 minutos e eles não cumpriram esses 3 minutos. E aí foi terrível, porque começou um pânico, a correria. Tinha criança de 2 anos presente, teve gente pisoteada. Eu mesmo tentei ainda interceder, falando com 2 comandantes, falei, por favor, Tenente Coronel Francischini, Major, quero falar mais um pouquinho. Não falo mais. Aí quando eu fui voltando assim uns 10 metros, eu já escutei tiroteio, e nós corremos em aquele todo, embolado, você imagina 1.500, eu acho que até que tinha um pouco mais de 1.500 pessoas, né? Mas correndo para trás, e bomba, e tiro, e aquele trem, e gás lacrimogêneo. Um grupo entrou comigo, cerca de umas 200 pessoas, entramos dentro de um vão lá assim, que depois ficamos sabendo que parece que era a entrada de um hotel, e lá fora entramos uns 50 metros lá para dentro, né, para se refugiar, e lá fora só bomba, bomba e bomba, e tudo, e gente com aquele gás e tudo, e aí veio aquela chuva aquela nuvem de gás que entrou para dentro, e nós começamos a ficar sufocados lá, eu passei um medo federal, lembrei aquela cena lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando 243 jovens morreram lá asfixiados pela fumaça dentro daquela casa de shows, né? E aí eu mesmo gritei com o pessoal, falei, vamos sair que nós vamos morrer sufocados aqui, com aquela nuvem de gás vindo. Saímos fora na rua, ainda era aquela nuvem de gás e tudo, então assim... E aí um companheiro do meu lado assim, falou, mancando, tirou a perna assim, buraco de ferida desse tamanho assim,
Nossa muitas Senhora, pessoas né? ficaram feridas, a gente não tem o número exato, mas foram muitas mesmo. E, inclusive, eu fui para o outro prédio, do outro lado, também a mesma situação, a gente ficou sufocado lá com aquele tanto de gás e apareceu um menino com um ferimento grave na cabeça, sangrando muito, e o caos, assim, muita gente passando muito mal por causa do gás. E aí a polícia mostrou um despreparo incrível, assim, além dessa irresponsabilidade, parecia que eles realmente não sabiam o que eles estavam fazendo, porque entrou um policial lá nesse prédio com a arma apontando pra gente e falou assim, todo mundo sai. E aí as pessoas começaram a sair e veio um outro policial do lado com a arma pra gente e falou assim, todo mundo fica. A gente tinha uma arma de um lado falando pra ficar, uma arma do outro falando pra sair. Quer dizer, mostrou que eles não sabiam nada que estava, né? Eles não tinham controle nenhum da situação, foram extremamente truculentos e violentos, acabaram falando pra gente ficar lá, falando, modo de dizer, eles foram muito violentos e aí algumas pessoas subiram, outras pessoas desceram e aí a gente ficou lá muito tempo até que eles falaram que a gente tinha que sair, né? E aí saímos, mas esse hotel que você entrou e que saiu logo depois, várias pessoas ficaram lá dentro até meia-noite, quer dizer, isso aconteceu por volta de 7h30 da noite. Então, essa justificativa do trânsito, ela não se justifica, né? Porque se a manifestação tivesse seguido tranquilamente, a gente simplesmente daria a volta, iria para a prefeitura e acabaria a manifestação. Quer dizer, 8h30 já estaria o trânsito liberado e a PM bloqueou o trânsito até meia-noite. Quer dizer, quem é que está cerceando o direito de ir e vir, né? Natália, a situação é grave demais. No último dia 19 de junho, na linha verde, né, a tropa de choque abriu fogo em cima do povo das ocupações da Isidora, feriu cerca de 90 pessoas, quase 40 presos, inclusive uma criança de 8 meses chamada Alice, né, que a mãe estava empurrando um carrinho com ela, tudo. Veio uma bomba, não sabemos se caiu, se foi jogada do helicóptero da PM, onde fora, certo que a bomba caiu no colo do bebê de 8 meses e a mãe instintivamente tirou a criança, né, a bomba caiu no chão e ela saiu correndo. Quase que a PM matava uma criança chamada Alice, da ocupação Esperança. E ontem eu senti na pele o seguinte, por exemplo, eu por problemas cardiológicos tomo um trem chamado AS, que deixa o sangue ralo, dificulta o processo de coagulação. Então todas as pessoas que tomam AS têm esse problema de ter o sangue mais ralo, com aqueles tiros de bala de borracha, causando uma ferida desse tamanho, pode desencadear uma hemorragia que até a pessoa chegar ele pode morrer. Sim. Então, eu quero aqui implorar ao governador Fernando Pimentel, do PT, né, ao alto comando. Nós já fizemos, há uns 3 meses atrás, reunião com os 5 maiores comandantes da PM, liderada pelo coronel Bianchini, e que ele deu essa ordem lá. Não, temos essa nova decisão agora, que não pode bloquear totalmente o trânsito, tem que deixar pelo menos uma faixa, né? Uma faixa, alegando que é a faixa da ambulância, aí tudo bem, mas então que a polícia não pode continuar esses desmandos e tudo, porque olha, daqui a pouco vai matar gente, como tem muitas pessoas pisoteadas, né? Está quase terminando o nosso tempo, Natália. Vocês já conseguiram fazer a contagem, quantas pessoas foram presas e feridas? Ou não? Bom, de presos a gente tem notícia entre 50 e 70, né? Então, enfim, algumas fontes. Mas as pessoas ficaram foram detidas, presas a noite toda, né? Foram liberados só às 3 da manhã. E era tanta gente que nem coube dentro da delegacia. Então, as pessoas ficaram esperando dentro do ônibus. Presos nos ônibus, né? Presos nos ônibus. E mais uma vez mostrou pra gente que a polícia não sabia o que estava fazendo, porque foi uma ação completamente impensada. E um dos argumentos que nós colocamos lá com o tenente-coronel Francisquinho, dizemos assim, olha, se você deixar a marcha andar até a prefeitura, vai andar mais rápido a marcha, vai obstruir menos o trânsito. Exatamente. E aí, como você falou com muita propriedade, a polícia foi que, de fato, bloqueou o trânsito horas e horas, não foi? Horas. E é importante dizer que teve mais uma bomba na hora de liberar as pessoas do hotel à meia-noite. Natália, numa palavra, quem quiser mais informações, qual é o endereço na internet do Tarifa Zero? O Tarifa Zero tem uma página no Facebook, Tarifa Zero BH, e tem também a página do Movimento Passe Livre BH. Natália, muito obrigado, né?
Obrigado a todos vocês que nos honram com a sua atenção e até o próximo Palavra Ética. Tchau.